Oi, galera, tudo bem? Uma paciente está me perguntando em que situações a gente tem que tirar os DIUs, tá? Então, como vocês sabem, existem os DIUs de cobre prata, o Mirena e o Cailina. O Mirena e o Cailina são os DIUs medicados com progesterona. O Mirena normalmente a gente usa para pacientes com sangramento menstrual aumentado e para anticoncepção em pacientes que já tiveram filhos. O Cailina a gente prefere usar para as pacientes que nunca tiveram filhos, que o útero é um pouquinho menor e o Cailina é um pouquinho menor também. E o DIU de cobre e de cobre prata, a gente prefere usar em pacientes que já tiveram filhos, mas não é uma contraindicação colocar em paciente nuligesta, tá? E quando a gente tem que tirar DIU? Primeiro, se a paciente não se adaptar ao DIU. Por exemplo, o Mirena, em mais ou menos 5% das pacientes, pode dar oleosidade de pele e acne. Então, tem paciente que não se adapta e precisa tirar. O DIU de cobre aumenta muito o fluxo menstrual normalmente, então tem paciente que não se adapta e precisa tirar. Outras situações, se o DIU desce e sai do lugar, principalmente o DIU de cobre, cobre prata, o Mirena, se ele descer só um pouquinho, como é efeito hormonal, não necessariamente a gente precisa tirar. Mas o de cobre prata, se ele sair do lugar, tem que tirar porque a eficácia contraceptiva diminui muito. Infecções intrauterinas, então o ideal é a gente tratar a infecção, em alguns casos a gente tem que tirar o DIU, tá? E gravidez, no caso de uma gravidez com o DIU, que é muito rara, eu só vi um caso até hoje no consultório com o DIU de cobre, com o Mirena e com Cailina, nunca tive nenhum caso de gravidez. Aí a gente examina a paciente, se ela engravidar. Se o fio tiver para fora, a gente tira o DIU. Se o fio tiver para dentro, a gente deixa o DIU até o final, até o parto, tá bom? É isso aí. Beijo!